Olá, meus alunos do sétimo ano do SEAB. Hoje aqui estou para fazer a correção da nossa segunda apostila dessas aulas não presenciais. A nossa primeira apostila, só relembrando para quem não fez ou quem não viu a atividade, tratava da Semana de Arte Moderna de 22, ou seja, era a parte 1 desse conteúdo, que é modernismo. E hoje eu continuo falando de uma artista moderna que foi muito importante para esse movimento artístico no Brasil, que é Tarsila do Amaral, certo? Então, dando sequência ao nosso conteúdo, eu vou dar algumas dicas para vocês, já aproveitando esse vídeo, que é uma correção de atividade, vou fazer algumas considerações sobre a Tarsila do Amaral, certo? Eu espero que vocês gostem e qualquer dúvida é só falar comigo. Então, gente, a Tarsila do Amaral, ela nasceu em São Paulo e era filha de um fazendeiro. Ou seja, ela teve uma vida relativamente boa. Ela estudou nos melhores colégios, estudou na Espanha e a sua formação artística também está muito ligada com o continente europeu, porque ela passou uma temporada em Paris e tinha umas boas relações com outros artistas intelectuais brasileiros, como, por exemplo, Anita Malfatti. Eu falei dela para vocês na nossa última aula, nossa última correção de atividade. A Anita Malfatti, ela participou da Semana de Arte Moderna, ou seja, já estou conectando o conteúdo passado com o conteúdo atual. Só relembrando, a Semana de Arte Moderna ela aconteceu em 1922, mas a Tarsila do Amaral, ela não participou da Semana de Arte Moderna que aconteceu em São Paulo. Por quê? Porque ela estava na Académie Julienne, em Paris. Ela estava lá estudando e por isso não pôde participar da Semana de Arte Moderna. Quando ela voltou ao Brasil, ela iniciou sua, vamos dizer assim, carreira dentro do grupo modernista e ela se juntou com outros artistas que estavam em voga no momento. Por exemplo, Oswald de Andrade, que virou seu namorado e marido. Era um grande escritor conhecido. Então, além disso, nós temos Mário de Andrade, a própria Tarsila do Amaral, Anita Malfatti, outros intelectuais modernistas do Brasil. Então, aquele ambiente de agitação foi um ambiente em que a Tarsila do Amaral fez as suas obras. E aqui, como vocês podem ver na apostila, nós temos aqui a divisão da sua obra em 3 fases: a fase do pau-brasil. Veja que eu coloquei aqui que ela foi influenciada pelo cubismo, ou seja, um movimento, uma vanguarda europeia. Então, durante o tempo que ela ficou lá em Paris, ela foi muito influenciada por esses traços cubistas, e isso se reflete muito na sua obra. Então, características da fase pau-brasil. Pau-brasil foi a nossa primeira riqueza que os portugueses exploraram nesse nosso território. Uma madeira de cor avermelhada que era utilizada para fabricar móveis, produzir corantes. Então, o pau-brasil liga-se, faz lembrar o quê? Brasil, nossa nação, é um tema nacional. Então, durante essa fase, a Tarsila do Amaral, ela usava cores e temas tropicais, brasileiros, falava dos nossos bichos, etc. Gente, só uma correção. Essa obra que eu coloquei aqui para vocês, esse desenho, ele está equivocado, está errado. Essa obra não se chama Idílio, como eu coloquei aí para vocês. Na verdade, essa obra se chama Chapéu Azul. E essa obra foi pintada bem depois da Tarsila conhecer o ateliê que eu falei lá em Paris, certo? E as telas possuem uma grande suavidade e uma atmosfera meio lírica. Então, essa tela aqui, só corrigindo, não se chama idílio. Na sequência, eu falei da fase antropofágica, né? Esse nome liga-se ao ritual de canibalismo em que os índios devoravam os seus inimigos, os índios tupinambás, principalmente. Então, é outra palavra que remete ao Brasil, à história do Brasil, certo? E essa foi a segunda fase da obra da Tarsila do Amaral. Como antropofagia é comer carne humana, nesse sentido você não vai comer carne humana. O artista ele vai sofrer influências estrangeiras, ele vai comer essas influências como se fosse um canibal, para que nossa arte ela ganhe uma feição mais brasileira, ou seja, vai deixar um pouco essa arte europeia de lado e vai voltar mais a sua atenção para a arte originalmente brasileira, certo?
Então, dando sequência, eu vou falar um pouco sobre essa obra Abaporu. Ela é muito curiosa porque a gente observa esses traços de gigantismo, esses pés enormes, esses braços enormes. Essa tela, gente, ela foi feita pela Tarsila e foi dada de presente ao seu marido, o Oswald de Andrade, que eu já acabei de falar dele. E o nome Abaporu veio de uma junção de palavras tupis. Aba, que significa homem, pora, gente, e o comer. Então, o significado é homem que come gente, ou homem antropófago. Então, a proposta dessa obra é justamente ressaltar esse homem que come carne humana, mas o que a gente percebe que mais destaca nessa obra é justamente o tamanho dos membros do ser humano que tem aí. É um exagero, foi um recurso utilizado pela Tarsila, como eu falei, é o gigantismo. E a última fase é a fase social. Nesse período, Tarsila do Amaral já estava produzindo obras voltadas mais, como o nome já diz, para uma temática social. Ela escreveu obras que retratavam a situação dos operários, por exemplo, em São Paulo, no Brasil, de certa maneira. Então, naquele momento, ela foi considerada subversiva porque participou de reuniões de esquerda e viajou à União Soviética. Ela foi presa e, nesse contexto todo, ela produz essas obras, que é na fase mais turbulenta da sua vida, chamada fase social. Ok? Então, espero que vocês tenham entendido essa parte inicial aí, esse resumo da apostila. E agora eu vou falar sobre as questões. Primeira questão. Como podemos dividir a obra da pintora brasileira Tarsila do Amaral? Como eu já falei, nós podemos dividir em 3 fases. A fase pau-brasil, antropofágica e social. Muito fácil, né? Perfeito. Questão número 2. Explique qual era a proposta da fase artística conhecida como antropofágica. A antropofagia propunha a digestão de influências estrangeiras, lembra que eu falei? Retirar essas influências e valorizar a arte nacional, valorizar os elementos brasileiros, os nossos animais, nossa vegetação, a nossa cultura, etc. Olha, se sua questão estiver parecida ou estiver com esse mesmo sentido, você não precisa pagar. Só se sua questão estiver muito diferente. Caso você queira discutir a questão comigo, queira discutir a sua resposta, é só me chamar lá no WhatsApp, certo? Terceira, quais são os nomes das obras citadas ao longo do texto? Eu só quero que você coloque os nomes das obras. Então, já fazendo aquela correção que eu mencionei agora há pouco, a primeira obra da apostila se chama Chapéu Azul, na sequência Abaporu e, por fim, Operários. Quarta questão, por que a última fase da obra de Tarsila do Amaral é conhecida como fase social? Gente, acabei de falar. Porque a artista começou a tratar de temáticas sociais nas suas obras, como, por exemplo, a situação da classe operária no Brasil. E a última questão era uma questão de prática. Você pode imprimir ou pegar na escola a atividade já impressa e tentar reproduzir com as mesmas cores e sombras a obra Abaporu da Tarsila do Amaral, certo? Então, meus queridos alunos, por hoje foi isso. Espero que vocês tenham gostado do assunto. Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo, certo? Um abraço e tchau, tchau.